movimento em prol da juventude. Eu sou Irene Reis, da Reinventando Educação, e a Reinventando Educação e o projeto Vida, Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso patrocina esse momento de podcast aqui no Decola Jovem. E eu tenho aqui ao meu lado um convidado muito especial, o Hélio Neto, que vai conversar um pouco conosco. O Hélio trabalha na UMC e ele é graduado em Engenharia Mecânica com ênfase em automação de sistemas, doutor em Engenharia Biomédica, iniciou sua trajetória como docente em 2011, atuou como coordenador de cursos e atualmente exerce a função de assessor pedagógico na Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade de Mogi das Cruzes. Também é pesquisador no programa de mestrado em Ciências e Tecnologia em Saúde da UMC. Hélio, eu comentava contigo antes do meu carinho pela UMC. A UMC tem dentro dela o Comitê de Ética em Pesquisa. O meu mestrado casualmente caiu no Comitê de Ética e Pesquisa da UMC. E olha, um profissionalismo, uma rapidez, uma eficiência que eu nem sabia que podia existir dentro de um comitê de ética. Então, vocês já estão super de parabéns e obrigada por isso. Hélio, eu queria trazer com você aqui, queria que você ajudasse a gente a entender a respeito da tua história pessoal como professor. Você sabe que a docência hoje é muito menos procurada pelos alunos e pelos jovens. A gente tem um déficit hoje de 44 milhões de professores no mundo. A gente está precisando aí de mais de 44 milhões de professores no mundo. E você escolheu a docência, mergulhou na docência e está aí no posto mais alto da docência, que é ser um assessor pedagógico dentro de uma universidade tão conceituada como a UMC. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente a respeito da tua história pessoal, né, como professor, como é que começou isso e o que te motiva ainda hoje a investir e seguir na docência. Conta pra gente. Oi, Irene, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Já inicio feliz com a declaração que você colocou sobre o UMC. Eu também sou suspeito para falar, minha carreira acadêmica inteirinha está lá. Trabalhei em alguns outros lugares, mas essencialmente ali. A minha carreira acadêmica, na verdade, quando eu escolhi a parte de engenharia, era focada na parte de automação. Eu queria ter um trabalho que eu não tivesse que lidar tanto com pessoas. Essa era a minha visão quando eu tinha lá 17, 18 anos de idade. Quando eu ingressei na engenharia, lá para o quarto ano da faculdade, eu lembro que um amigo meu me convidou para participar de um projeto que ele estava desenvolvendo na iniciação científica, que na época eu nem conhecia, não sabia o que era. E como eu fazia engenharia mecânica, ele era da elétrica, ele falou, vamos desenvolver um robô, tem um paciente lá no laboratório, a gente queria desenvolver alguma coisa, você entra com a parte mecânica. Ok, topei o desafio, conheci esse paciente dele, na verdade era um tetraplégico, ele era cadeirante, e o pedido que ele fez para esse aluno era que a gente tentasse desenvolver alguma coisa para que ele voltasse a se sentir útil, que ele pudesse voltar a estudar, pelo menos, ler com autonomia. Isso mexeu com a gente, de certa maneira, foi onde eu tive a paixão comecei a iniciar, na verdade, a paixão pela pesquisa e desenvolver esse trabalho. O dia que a gente conseguiu elaborar, lógico que hoje é um robô bem simples, naquela época, perto do que a gente pode ter hoje, mas quando a gente conseguiu, depois de um ano, desenvolver esse robô, colocar em testes ali com esse paciente, a hora que a gente viu o sorriso dele, a esposa dele, a emoção que eles sentiram em simplesmente o cara conseguir controlar com pequenos movimentos da cabeça, ter o controle da tela do computador, um tecladinho virtual, ele podia digitar no Google o que ele quisesse, voltar a estudar, voltar a ler. Depois esse projeto tomou dimensões maiores, a gente foi evoluindo, mas eu acho que foi aí que começou o meu gosto, na verdade, pela carreira acadêmica, pela pesquisa, essencialmente. É engraçado o que eu vou comentar, porque eu nunca almejei ser professor. Parece que a profissão me escolheu e a vida foi empurrando isso daí. Assim que a gente desenvolveu esse projeto e eu tive esse contato com esse paciente, a gente ingressou, eu e esse outro colega, nós ingressamos no mestrado na universidade, fizemos o doutorado ali também. E durante a carreira acadêmica você vai tendo envolvimento nos estágios, você tem que acompanhar a professora em sala de aula, a nossa orientadora era bem assertiva, ela pedia para a gente colaborar, vamos comigo no laboratório, e ela ia acompanhando essa nossa evolução. O dia que eu entrei num laboratório e senti que eu consegui passar um pequeno conhecimento para um aluno e que aquilo ali fez diferença na motivação dele em querer aprender mais, a hora que eu vi o sorriso daqueles alunos ali, deu certo, aquilo ali mexeu comigo, me emocionou. Foi a partir daí que acho que eu fui picado lá pelo mosquitinho, me apaixonei e tô há
mais de 15 anos já nessa área, não vou sair disso. Acho que aí o engenheiro entendeu que a engenharia, que a automação não é sobre máquinas, mas é sobre gente, sobre as experiências que as pessoas podem ter na interação com a tecnologia, não é isso, né? Exatamente, hoje tudo é isso, é a experiência das pessoas. O resto vem por trás dessa premissa. E esses são os valores importantes também para quem decide ou é escolhido, como no seu caso, pela docência. E quem foi um primeiro aluno que marcou a sua vida na docência, que marcou a sua carreira, um episódio marcante que você tenha como professor? E eu vou insistir nessa pergunta, Neto, porque você sabe, a gente tem hoje um déficit de 44 milhões de pessoas na docência e a gente precisa de 44 milhões de professores, como eu falei no início. E você escolheu a docência ou foi escolhido por ela? Então eu quero que você... Estou insistindo nisso, né? Qual foi a história mais marcante nessa sua carreira da docência? Quem foi o seu estudante, digamos, o primeiro, pelo menos, mais marcante? Na verdade, todo aluno que passa por nós ali em sala de aula acaba sendo marcante. Claro que a gente tem umas situações... Eu tive um aluno que... Ele, quando iniciou conosco lá na universidade, era um aluno muito questionador, às vezes até... questionava além do ponto, e eu lembro que um dia um professor deu uma aula, não fui eu, e ele veio conversar comigo no dia seguinte: professora, ontem teve aula do assunto assim, assado, achei que foi muito superficial, eu vou ter uma entrevista de emprego que vai cobrar parte desse assunto, e ok, conversei com ele, expliquei que era um processo gradativo, que a gente ia evoluindo, que tinha que começar, porque apesar dele já ter uma certa noção, os colegas tinham que todo mundo no mesmo nível, então para que ele se acalmasse ali, e que tudo ia dar certo. Esse aluno fez a entrevista na semana seguinte, não ficou satisfeito com a minha resposta naquele momento, mas eu soube, ele me procurou depois, eu dava aula para ele de uma outra disciplina. Ele falou: professor, fiz o teste. Eu falei: como é que foi? Professor, fui contratado. Eu falei: que maravilha, que bacana, e como é que foi? Ele falou: professor, o senhor acredita que no exame, no teste prático, caiu exatamente o exercício que o professor tinha lecionado e eu questionei? Eu falei: então, tá vendo, é uma parte de um processo. Eu gosto da história desse aluno pelo seguinte: hoje ele voltou para a universidade, nessa época ele fazia automação industrial, hoje ele está acho que no 5º ou 6º período de engenharia elétrica, e ele na verdade entrou naquela empresa naquela época, uns anos depois eu soube que ele foi convidado e virou sócio da empresa, é uma empresa do ramo de balanças de alta precisão, e ele voltou justamente para fazer engenharia, para ampliar o conhecimento, para poder evoluir dentro do... Então eu tenho como aquela primeira história, um aluno que chegou reclamando de uma situação, essa mesma situação abriu portas para ele, para que ele tivesse o negócio dele hoje. É um dos exemplos que eu tenho. Eu tive vários alunos que tinham dificuldades, mas conversando com o aluno, a questão da empatia do professor, de entender, de saber escutar, de entender, de criar um mecanismo de fazer os olhos daquele aluno brilharem em relação ao que a gente está aprendendo. Acho que umas 4 ou 5 vezes eu tive alunos lá que tinham dificuldades com certa disciplina, acabaram reprovando, mas vinham conversar conosco lá e diziam que em função do que a gente, da motivação que o professor dava, fazia com que eles não desistissem, porque a gente sabe que no Brasil a maioria dos jovens trabalham de dia, estudam de noite, é muito difícil. É desafiante Exatamente. Demais conciliar agendas, né? E essa semana ainda tive uma situação interessante, a gente entrevistou na universidade uma candidata para uma vaga. Ela está estudando lá, é aluna de biomedicina, e ela me procurou e falou: professor, eu gostaria de uma oportunidade de entender como é que funciona. Eu queria ingressar na carreira acadêmica, eu tenho o sonho de ser professor, eu tenho vontade de fazer o mestrado. É difícil aparecer hoje em dia alguém que com essa idade, 17, 18, 20 anos, já tem essa vontade. É o que você falou no começo. A profissão de professor, tirando quem faz licenciatura, é difícil a gente ter alguém que queira ter isso como vocação principal. Neto, hoje existe uma corrente de jovens que tem difundido na internet a ideia de que ninguém precisa fazer faculdade, de que faculdade é uma perda de tempo, de que a gente pode estudar coisas menores ou fazer cursos menores, que a gente vai chegar no mesmo lugar. O que você tem a dizer para esses jovens, você que dedica a sua vida ao acadêmico? Todo mundo precisa fazer faculdade? Quais são as vantagens de se entrar no ensino superior e se dedicar? Qual que é a importância na vida de um jovem no ingresso no ensino superior? Tá, esse é um assunto até delicado, mas eu acho que é importante. Hoje em dia nós temos várias profissões que vêm surgindo no mercado que as pessoas crescem muito rápido, ganham muito dinheiro, e isso obviamente vislumbra o público jovem que está iniciando carreira. Mas não só para eles, desde a nossa época lá, nos anos 80, 90,
tinham aquelas aspirações de algumas profissões que todo mundo queria ter, que dava muito dinheiro, mas a gente esquece de lembrar que é um em sei lá quantas centenas, quantos milhares de candidatos para que aquilo dê certo. No meu ponto de vista, a universidade e o ensino superior é extremamente importante porque existem estudos que comprovam que a pessoa que tem um nível superior normalmente tem, em média, um salário bem maior de quem tem apenas o ensino médio. Sem contar as experiências, viver essa carreira acadêmica como aluno, que você aprende ali das experiências com os professores, as atividades diárias, a evolução de responsabilidade, de senso crítico, as experiências com os colegas, tudo isso é enriquecedor e te prepara melhor para assumir responsabilidades no mercado de trabalho. Então acho que ainda assim é fundamental a gente procurar ter um ensino superior. Até porque muitas dessas profissões recentes que a gente vem acompanhando, elas têm a oportunidade de crescer, mas você não tem a continuidade daquilo ali. Tendo um nível superior, você tem a possibilidade talvez de não ganhar tanto dinheiro quanto essas novas profissões, mas de você ter um plano ali ao longo da vida mais garantido. O jovem está muito interessado em tecnologia, por exemplo, mas aí a questão da tecnologia é que ela é muito volátil, ela é muito incerta e ela amanhã já está obsoleta. Sim. Então o jovem acaba optando por cursos menores, entendendo que na carreira do ensino superior, como tudo é muito tradicional, ele não vai encontrar satisfação entendendo ou tentando estudar a tecnologia. Então como é que você lida hoje com esses desafios da educação contemporânea, por exemplo, no que diz respeito à tecnologia? Você que tem a sua carreira inicial em engenharia da automação, olha o quanto a automação mudou na última década. Ainda assim, é importante fazer um ensino superior? E quais são as formações que o jovem pode acessar para, por exemplo, entender um pouco de tecnologia e começar a se familiarizar com esse espaço da engenharia de automação, por exemplo, que é a tua área? Tá. Na verdade, eu acho que essa questão da tecnologia já está incluída, está embutida na nossa vida. Não adianta professor tentar ir contra essa tendência. Não é tendência, já é realidade. Eu acho que o professor precisa se adaptar junto com os alunos. Um exemplo que está sendo muito discutido. O uso de celular em sala de aula está proibido no ensino fundamental, mas na universidade, no ensino superior, ainda não tem uma norma que proíba. No meu ponto de vista, não existe a necessidade, talvez, da gente proibir isso aí, desde que a gente entenda como utilizar da maneira ética e correta para colaborar com o ensino. Um outro exemplo, a inteligência artificial. Todo mundo, essa garotada usa muito melhor do que nós dois, provavelmente. Então não adianta a gente tentar chegar em uma sala de aula e falar, pessoal, vamos fazer um trabalho, só que não pode usar. Na verdade, acho que é o inverso. A gente tem que ensinar que ele pode usar sim, deve utilizar, só que tem que utilizar com responsabilidade. Então você não vai chegar na inteligência artificial e falar, eu tenho um trabalho de biologia, preciso que você faça com 30 páginas, formata. Não é essa a ideia. A ideia é que o aluno vai lá e fala, olha, eu preciso fazer sobre o assunto tal. Que temas são mais relevantes, que assuntos, que detalhes que eu tenho que procurar. E a partir dessas orientações da inteligência artificial, a gente tentar moldar e ensinar o aluno, vamos pegar agora e vamos realizar realmente a nossa pesquisa, elaborar nosso trabalho. Então, ao meu ver, é importante sim a gente trabalhar em conjunto, ensinando desde a fase inicial aí do ensino, como utilizar essas tecnologias com responsabilidade. Dentro da sala de aula existem diversos aplicativos, o Teams, que permite a gente inserir material complementar além da aula, para o aluno que perdeu alguma coisa poder estudar à parte, um atendimento personalizado, tem ferramentas que permitem com que a gente elabore provas digitais, o aluno faz, já sai um relatório, sai indicador de onde estão as maiores dificuldades. Então, o uso da tecnologia está aí para facilitar, a gente só tem que entender como utilizar isso de maneira responsável, tanto do lado do professor quanto do lado do aluno. Acho que a hora que a gente tiver esse equilíbrio, tudo vai funcionar muito melhor. Perfeito. Hélio, para a gente finalizar aqui, eu queria que você explicasse para a gente por que você, Hélio Neto, entendeu que apoiar o Decola Jovem, este movimento em prol da juventude, era importante, dedicou parte da sua agenda super comprometida aqui a este movimento, já te agradecendo por esse momento, por essa entrega aqui conosco também, e agradecendo também pelo apoio da UMC. Por que para você, como pessoa física, e para a UMC, como pessoa jurídica, como empresa, é importante fazer parte do movimento Decola Jovem? Acho que são tantos aspectos. Primeiro deles, eu lembro ainda, apesar de já ter bastante tempo, é natural nessa fase, se a gente for dar uma olhada, a gente fica perdido sobre exatamente o que a gente quer cursar. Tem aquela insegurança de será que eu faço A, será que eu faço B? Isso é uma característica natural, eu passei por isso.
E a gente, enquanto universidade, acho que é ruim, não é tão, mas você escolher a carreira errada, perder alguns anos ali. Frustrante, pelo menos. Essa é a palavra correta, né? exatamente. Então a ideia da universidade em participar, apoiar, orientar, tirar essas dúvidas justamente para amparar, para acolher esse aluno, mesmo antes da escolha dele, para que ele tenha uma escolha assertiva. Então acho que isso colabora muito com a formação, com a motivação. São vários fatores, mas acho que os principais seriam esses. Se o jovem quiser fazer contato contigo para aprender mais com você, se o jovem quiser acessar o EMC, quais são os caminhos, quais são as redes, site, rede social? Conta aí pra gente. Basicamente o site do EMC é www.umc.br. Lá o aluno consegue ter informações sobre os cursos. Nas páginas de cada curso ele tem acesso ao e-mail do coordenador, dá para agendar, bater um papo. Tem a equipe do setor comercial que está aqui hoje no evento também, dá para entrar em contato, tem o telefone lá no site. Dá para entrar em contato com essa equipe para conhecer a universidade, conhecer um pouquinho de cada curso ou do curso específico que você tem interesse. Se alguém precisar bater um bate-papo comigo, eu estou praticamente todos os dias na universidade. Meu e-mail, se alguém precisar, é heliomn@umc.br. Encaminhe um e-mail lá, se tiver dúvida, tudo a gente, assim que possível, entra em contato, explica o máximo que for possível, justamente para colaborar com esse processo de formação inicial, que a gente sabe o quanto é importante para definir a trajetória de vida das pessoas. A UMC é uma universidade privada e muitos dos nossos alunos, principalmente alunos de escola pública, a gente que trabalha com projeto de vida aqui no nosso projeto social Vida, Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso, a gente ouve dos jovens coisa do tipo: ah, não, mas a universidade privada não é para mim, eu não tenho dinheiro, eu não dou conta de pagar. Existe dentro da UMC oportunidades de bolsa, financiamento, alguma facilidade para esse jovem que tenha menos autonomia financeira? Na verdade não é muito o meu domínio, mas tem sim o setor comercial que analisa, estuda descontos com os alunos. A universidade tem aderência com o programa do ProUni, o FIES, que são programas de amparo. E essa realidade, até esse projeto de vida que você comentou, a universidade criou em 2021 um modelo acadêmico que a gente considera bem inovador, bem interessante. Dentre várias das premissas que a gente tem ali, tem um componente curricular que chama Vida e Profissão. Isso, na verdade, não é uma disciplina, é uma mentoria que todo aluno, independente do curso, ele entra e tem esse acompanhamento do início ao fim do curso. E é justamente para desenvolver as soft skills que estão muito em alta aí no mercado. A gente não se preocupa em desenvolver no aluno sua habilidade técnica. A gente desenvolve também todo esse preparo emocional. O aluno precisa entender que com o uso da rede social, ele já está na universidade, ele já precisa se preocupar em construir a imagem dele como profissional, planejar a carreira acadêmica. Então, esse nosso componente vai de encontro justamente essas questões. Além de formar a parte técnica, a gente tenta desenvolver essas habilidades sociais e emocionais para que o aluno saia de lá preparado para realmente encarar o mercado de trabalho, sabendo principalmente como lidar com as pessoas, entender seus próprios sentimentos, as emoções e compreendendo isso, ter decisões mais éticas, mais assertivas do que ele precisa fazer na vida. Perfeito, então você já entendeu, né? Você precisa agora mesmo entrar nas redes da UMC, marcar um café com o Hélio lá na UMC para ele poder aprofundar um pouco mais nessas temáticas. Se você já conseguiu aprender tanto em tão pouco tempo, você imagina só se você puder ir até a universidade e papear um pouquinho mais com ela. Então você que é jovem, você que é professor de jovem, precisa se atualizar e precisa fortalecer essa rede de apoio em prol da juventude. Hélio, por favor, a sua despedida e o seu convite para que os jovens possam visitar também o stand de vocês e vocês lá na universidade, por favor. Bom, obrigado, agradecer a participação aqui, bem interessante. Quem tiver disponível aqui, a gente está com o stand ali no fundinho, no canto lá no escondidinho. E escondidinho não, na verdade está ali na parte mais ao fundo do salão. Tem umas atividades. Ali do DJ, não tá? Exatamente, perto do DJ. Você está perto do DJ, corre lá bem do ladinho, tá o MC. Tem umas atividades, tem orientações, tem brindes para os alunos, então é todo mundo bem-vindo. Eu vou ficar um tempo ali também para poder tirar dúvidas do pessoal sobre o que a gente acabou de conversar. Muito obrigado. Muito obrigada, Hélio. E se você está vendo esse vídeo depois do Decola Jovem, você já sabe, entra em contato no site da UMC, marque uma visita à faculdade, comece a ver aí pelo site também tudo que você já pode acessar, tudo que você já pode aprender sobre profissões, sobre vida e carreira. Gratidão e até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Até. Tchau, tchau.